A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, dia 21 de abril de 2020, estou fazendo essa transmissão aqui direto da minha casa. A transmissão hoje não será pelo templo, não foi possível fazer a transmissão hoje, mas eu não poderia deixar de trazer uma ministração ao teu coração. Não poderia deixar de estar fazendo uma oração juntamente com você, com a sua família, você que está me assistindo aí agora, você que está acompanhando ao vivo, você que vai assistir posteriormente, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Infelizmente ainda não estamos podendo cultuar, congregar publicamente em nossos templos, mas a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja como corpo místico de Cristo, espalhado não somente por essa cidade, por esse país, mas espalhado por toda a terra, sim, esta nunca parou. Os verdadeiros adoradores não estão presos a lugares, como disse Jesus à mulher samaritana. Verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, adoram a Deus em qualquer lugar, onde estiverem 2 ou 3 congregados, reunidos, ali Jesus está presente. Você crê nisso? Então eu quero te convidar para a gente adorar a Deus nesses próximos minutinhos. Será uma ministração breve, mas antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família e quero que também você ore por minha vida, ore pela pastora, ore por nossa família. Enquanto eu, como seu pastor, estou cobrindo a sua vida de oração, orando pela igreja, orando pelo rebanho, pelas ovelhas, você também tem orado pelo pastor, tem orado pela família pastoral. Nós precisamos das orações, do companheirismo, da ajuda, porque como pastores nós precisamos honrar a Deus no nosso chamado, no chamado ministerial. A nossa vocação, ela tem que ser exercida na forma do chamado, de sorte que isso tudo honre a Deus, que o reino de Deus se manifeste aqui na terra através do ministério pastoral que honra o Senhor. Então tem procurado fazer isso, milhares de pastores têm procurado fazer isso, e eu quero louvar a Deus porque o decreto presidencial, apesar dos pesares deste momento, mas o decreto presidencial reconhece a assistência pastoral como serviço essencial, inclusive que não deve e não pode parar nada, absolutamente, nem a quarentena, nem pandemia, nem essa, nem as que já vieram, nem as que virão, nada pode impedir a necessidade ou subtrair a necessidade de um pastor apacentar suas ovelhas e das ovelhas serem apacentadas pelos seus pastores. Então quero louvar a Deus, porque sempre há uma palavra amiga para aqueles que estão necessitados. Sempre há o pastor para estar orando pela sua vida, pela sua família. E nesse período de quarentena, especialmente uma semana após ter começado a quarentena, eu e a pastora Thelma temos atendido diversas pessoas, membros da igreja e não membros também, com as mais diversas necessidades. Não que não houvéssemos feito esse tipo de atendimento anteriormente, mas eles potencializaram. A partir de um isolamento social, muitas pessoas ficaram demasiadamente angustiadas e ainda estão. Muitas pessoas com medo e ainda estão. Muitas pessoas não conseguindo administrar a dois, administrar familiarmente as situações. Muitos pesares, muitíssimas preocupações quanto ao amanhã, as contas que estão vindo para pagar e terão que ser pagas, alimento que já começa a faltar, tudo isso traz angústia, medo, insegurança. E eu venho aqui como voz profética de Deus para dizer que no conjunto, num todo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa ter essa consciência, você precisa crer nisso, que este tempo, e eu não posso dizer que esta seja a vontade de Deus, mas eu posso dizer que é a permissão de Deus, não tenha dúvida. Que nem tudo que sofremos, passamos, acontece, podemos dizer, Senhor, esta é a tua vontade. Não, mas podemos dizer, Senhor, de alguma forma foi a tua permissão. A vontade de Deus é perfeita,
é boa, é agradável. Agora, é preciso ter esta consciência de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus trabalha nas tormentas. Deus faz romper fontes de águas cristalinas e frescas em meio ao escaldante deserto. Deus é especialista em fazer e trabalhar de uma forma que não entendemos, só vamos compreender depois, quando a gente começar a ver o todo, olhar o todo, e aí a gente vai tendo a consciência e a compreensão de que Deus trabalhou para o bem. E eu digo, para o bem, você também deveria dizer isso. Deus está trabalhando para o bem. Ainda que você não entenda, que o Brasil não entenda, que o mundo não entenda, Deus trabalha para o bem. Tem o seu caminho em meio à tormenta. Quero orar com você. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua casa, você abençoa a minha vida, eu quero abençoar a sua vida, você abençoa a minha casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que nós oramos a Ti, eu aqui em casa, esse meu irmão na sua casa, no seu lar, possivelmente alguém acompanhando fora do seu lar, vindo do trabalho, até indo para trabalho ou em algum outro local, não importa. Importa que aqueles que te adoram e te adoram em espírito e em verdade são igreja de Cristo Jesus onde quer que estejam. E é sobre estes, sobre a vida destes, sobre a família destes, que eu peço a tua bênção, ó Pai das luzes. Ó Pai, que em ti, no Senhor, não há engano, não há sombra de dúvida, não há mesmo nem confusão, porque o Senhor é Deus de toda clareza, de toda verdade, de toda limpidez. Que a tua bênção, que a tua luz se derrame sobre os lares. Que a tua paz, a paz que excede a todo entendimento e guarda os nossos corações, esteja sobre a nossa vida. Sim, Pai, esteja sobre a nossa vida. Eu oro, eu abençoo o lar do meu irmão, da minha irmã. Peço a Deus que haja paz, tranquilidade nesta família, neste casal, nos filhos, que a bênção do Senhor se derrame abundantemente, assim como abundantemente as águas cobrem os mares, os oceanos enchem os mares. Seja a tua bênção, Pai, seja a tua bênção sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Meu amado e querido irmão, quero a sua atenção para o texto conhecido do capítulo 37 do profeta Ezequiel, a passagem conhecida como a visão do vale de ossos secos. Tem uma palavra de edificação para a tua vida aqui. Acompanhe comigo. Toda a sua atenção agora é fundamental para você que crê e acredita que esse momento aqui é tão essencial quanto tomar água, quanto almoçar, quanto jantar, quanto se alimentar, tomar banho, cuidar do seu corpo. É muito essencial cuidar do fortalecimento do espírito para que a sua alma também seja saudável. Então vamos à palavra de Deus, capítulo 37 do livro de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Trata-se de uma visão onde, nesta visão, o profeta se vê num vale onde haviam muitos ossos secos. Algumas traduções dizem sequíssimos. E ali estava o profeta Ezequiel, pelo Espírito do Senhor, no meio daquele vale. E o Senhor me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. Pergunta de Deus ao profeta Ezequiel. Ezequiel, agora que você se entende no meio destes ossos, dessa ossada seca, e você já tem o discernimento que um dia eles tiveram vida e agora não tem, porque se estabeleceu aqui um ambiente de morte total, de desolação, mas a pergunta e a questão é esta: estes ossos poderão voltar ao estado original, ou seja, terem vida novamente? Foi uma pergunta de Deus a Ezequiel. E ele disse, Senhor, tu o sabes. Vejamos que Deus, pelo seu poder, poderia simplesmente soprar sobre os ossos o espírito de vida.
como anteriormente, lá no início, sobre o boneco de barro Adão, ele soprou o espírito de vida. Poderia fazê-lo sobre o vale de ossos secos, mas não o fez. Sem que antes despertasse no profeta a visão, o entendimento de que ele era o instrumento do agir de Deus no ambiente de morte. Ele seria a fonte de vida no meio daquele ambiente de morte. Deus quer usar Ezequiel. Deus quer usar a sua vida. No momento de desespero, você será a fonte de esperança. No momento de morte, a vida pelo Espírito do Senhor estará em você. No momento de tristeza, irmão, a fonte de alegria pelo Espírito do Senhor será a sua vida, será a sua instrumentalidade. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Esta foi a palavra de Deus para a boca de Ezequiel. Ezequiel, você vai profetizar, mas vai profetizar pelo meu Espírito, no meu nome, vai dizer: assim diz não Ezequiel, assim diz não o que eu acho, assim diz não a minha filosofia, a minha religião, mas assim diz o Senhor Deus. E o Senhor fala a estes ossos, fala ao que se perdeu, fala aquilo que tinha e agora não tem, fala aquilo que era e agora não é. Assim diz o Senhor: eu farei entrar em vós e vivereis. Era um ato unilateral de Deus, não dependia dos ossos, porque ali não havia mais vida, era um ambiente de morte. Mas se tu crê, Ezequiel, você vai abrir a tua boca e vai profetizar, e pela palavra do Senhor que sair da tua boca, a vida voltará para o lugar onde só existe morte. A bênção voltará onde não está mais. A comunhão voltará aonde se partiu, se perdeu. A alegria voltará ao cenário que hoje é tristeza. A prosperidade, a riqueza voltará aonde agora se estabeleceu miséria, porque assim diz o Senhor. E o instrumento é você, Ezequiel. Você, Ezequiel, criança. Você, Ezequiel, adolescente. Você, Ezequiel, jovem. Você, Ezequiel, adulto. Você, Ezequiel, senhor, senhora. Você é o instrumento. Deus está perguntando: você crê? Se você crê, abre a sua boca e seja o instrumento do novo, da vida de Deus, para esse cenário, que não é um cenário local, é um cenário mundial, global, aonde a morte, o medo, o desespero, a insegurança, a incerteza, a confusão, e por detrás disso tudo, a mente maligna, a pedra de tropeço, a ganância, a busca desenfreada pelo poder, o desejo de tiranizar está dominando. Você é o instrumento de Deus para trazer vida a esse ambiente de isolação. E veja o que diz a palavra de Deus. O Senhor diz que vai pôr nervos sobre vós, vai fazer crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou Deus. Deus não só quer trazer através de você a vida, aquilo que anteriormente tinha e agora não tem, mas para que no final haja uma consciência de que tudo é para a glória de quem? Do Senhor. Que foi o Senhor, que não é você. Nós vamos passar por tudo isso, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não foi a primeira vez, está acontecendo agora, e conforme a vida for andando, coisas acontecerão. Conforme a vida for acontecendo, mais acontecimentos virão, nem todos bons, muitos deles ruins. Mas nós vamos passar por isso. Você vai passar, sua família vai passar, você vai sobreviver a tudo isso, seu negócio vai sobreviver. Se de alguma forma uma porta fechar, outra vai se abrir para a tua vida. Não tenha dúvida, creia nisso, eu estou te dizendo isso.
Mas você precisa ter a consciência de que não é você, não é seu esforço, não é seu recurso, não é seu mérito, é o Senhor. Por isso ele diz: eu vou fazer tudo isso acontecer para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E aí vem a resposta do profeta: então profetizei como a ordem do Senhor. A ordem do Senhor. O Senhor disse a Ezequiel: profetiza. Não é uma escolha, é uma ordem que vem de cima para baixo. Cabe àquele que tem essa consciência, esse discernimento, acatar e executar. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Quando usamos a palavra de Deus no espírito da obediência, meus irmãos, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer na nossa vida, no nosso ambiente familiar, no nosso círculo social de amizade, na igreja, na nossa cidade, no nosso país, nesta terra. A terra se tornou um vale de ossos secos. Não somente por esta enfermidade, por este vírus, mas por tantas outras, inclusive tantas outras que matam muito mais. Mas por outras coisas que estão por trás disso, pela mente maligna, pela mente que quer destruir, quer matar, quer roubar, pela batalha espiritual que acontece por detrás de tudo isso. Eu digo uma coisa: em nome de Jesus Cristo, quando nós cremos e usamos a palavra de Deus, coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Tem desdobramento aqui no mundo material, quando em nome do Senhor, no espírito da obediência, nós obedecemos e usamos a palavra de Deus. Fique atento, já estamos começando a ouvir os ruídos dos ossos secos. Aquilo que se perdeu voltará a ter vida em nome de Jesus. Profetiza, filho do homem. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda o espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. As coisas acontecem quando nós usamos pela fé a palavra de Deus. Porém, é preciso às vezes um pouco mais. Deus quer um pouco mais. O caminho é um caminho de mais excelência. Deus quer nos levar a um ambiente mais alto, de mais estreita comunhão com Ele. E por isso, Ele diz ao profeta: você está tendo sinais claros, você vê que as coisas já estão acontecendo, mas eu te digo agora, clama ao Espírito, pede ao Espírito, ordena para que em nome do Senhor, pelo seu Espírito, algo sobrenatural, além do que está acontecendo, venha. Para que sobre todo esse rebuliço agora entre a operação do Espírito, trazendo de verdade a vida. Eu entendo, meu irmão, e gostaria que você entendesse que o que Deus quer fazer não é apenas restaurar a ordem social no país, no planeta, restaurar a economia. O que Deus quer fazer, e talvez você esteja muito preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, como pagar contas, como fazer isso, comprar, vender, essas coisas. Isso é preocupação do ser humano desde que foi criado, desde os tempos antigos. O reino dos céus não é isso. O reino dos céus não é comida, não é bebida, não é o que comer, o que fazer, o que não fazer. O reino dos céus é paz, é justiça, é gozo, longanimidade. O reino dos céus deve ser invocado para que venha sobre nós. Muitos de nós estamos preocupados com um monte dessas coisas. Porém, Deus, além de cuidar de todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, Ele tem algo de mais excelência. Ele quer trazer experiências fortes através do seu Espírito.
Ele quer que o reino dele, é o desejo, está no coração do Pai, manifestar o seu reino no meio de nós. Ore ao Espírito, clame ao Espírito, profetize e diga, e peça e invoque o Espírito para que ele traga vida, para que você veja o mover sobrenatural de Deus agindo além das solicitudes da vida, mas com a manifestação do reino de Deus entre nós. E a palavra do Senhor continua dizendo: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Conquanto esta tenha sido uma visão do profeta Ezequiel, visão de Deus ao profeta Ezequiel para a casa de Israel, nós, por analogia, trazemos para nós, trazemos para o contexto do que estamos vivendo. E você é instrumento de Deus. Talvez você esteja pensando: pastor, eu estou precisando ouvir uma palavra. Você está ouvindo agora. Mas você também tem que ser não só o receptor, mas o transmissor da palavra de vida para outras pessoas. Porque o Senhor te levanta e te põe no meio de um vale de ossos secos. Talvez os ossos mais próximos que estejam seja da sua própria família. Perdeu a vida, perdeu a comunhão, perdeu a fé. Muitos perderam a esperança, sucumbiram diante do medo, da angústia, da incerteza, até mesmo da enfermidade. Mas você é voz profética, você vai profetizar, você vai começar a ver resultados, vai começar a ouvir barulhos, mas mais do que isso, o Senhor te conclama a orar ao Espírito, a clamar ao Espírito. O Espírito está contigo, o Espírito trabalhará por você, através de você. Em nome do Pai virá o Espírito em abundância e excelência, e sobrenaturalmente você vai ver o reino de Deus se manifestando em meio a todo o rebuliço do Senhor, na sua casa, na sua cidade, neste país, em toda a terra. Creia nisso em nome de Jesus. Seja boca profética, abençoe, não espalhe medo, não espalhe terror, não espalhe dúvida. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, um jovem de Deus, cuja palavra seja a palavra de vida, de esperança. Essa é a breve meditação que trago para você nessa noite, e peço que você multiplique esta palavra, espalhando ela, para que esta semente de vida possa trazer bênção, ser um instrumento da manifestação do reino de Deus na terra. Quero orar com você, uma vez mais, e pedir que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre o teu lar, esteja sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, esteja sobre o nosso governo, e que venham tempos de paz. Diz a palavra do Senhor: orai pelas autoridades constituídas para que tenhais uma manhã de paz. E é exatamente isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Pai, venha o reino do Senhor sobre nós. E sobre o entendimento desta palavra de Ezequiel 37, eis-nos aqui, como profetas do Senhor, para, em nome do Senhor, no espírito da obediência e pelo teu Espírito Santo, abrir a nossa boca para gerar vida, para gerar esperança, para gerar alegria ao invés de vestes de cinza, cântico ao invés de choro. Sejamos nós esse instrumento pelo teu Espírito Santo. Seja esta bênção sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, sobre o lar de todos aqueles que me assistem, participam comigo, aqueles que posteriormente estarão assistindo. Que a bênção do Senhor venha sobre nós, venha o teu refrigério, repreendendo, Senhor, toda esta pandemia e tudo aquilo que acessoriamente está por detrás desta pandemia, que a mão do Senhor venha trazer um fim a isso. E enquanto este fim não chega, enquanto não chega o tempo do refrigério e o restabelecimento da ordem social, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossa vida. Trabalha
Espírito Santo, toca no coração desse irmão, desta irmã, abre a mente dele para entender o quanto o Senhor está chamando, convocando, levantando seu exército, seu povo, para adestrar as suas mãos para a grande batalha. Senhor, eis-nos aqui, toma-nos em tuas mãos, a tua bênção e a tua paz seja sobre nós, seja sobre o nosso pão de cada dia. O nosso amanhã está entregue nas tuas mãos e entregue na certeza, na confiança, no sossego, na paz da alma, de que o Senhor é o Deus que cuida de tudo e tudo o Senhor proverá para a vida daqueles que te amam, que te honram. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Saudade de todos vocês. Fica aqui meu abração aos irmãos da congregação de Boa Sorte, congregação de Cantagalo, congregação de Conselheiro, de Deboçã, de Nova Suíça, os irmãos aqui de Olaria, Cônigo, Cascatinha. Ô, meus amados, em breve a gente vai poder estar junto, cear junto, orar junto, cantar junto, louvar junto, mas não deixemos de fazer isso agora, como Igreja de Cristo Jesus, em toda a terra o povo de Deus está cultuando. Faça do seu lar um lugar de harmonia, um altar de adoração a Deus, e seja a boca profética do Senhor, e ouça com os teus ouvidos e veja com os teus próprios olhos aquilo que se tornou em osso seco, voltar a ter vida em nome de Jesus. Um abração para todos vocês, beijão para todos vocês, paz do Senhor Jesus Cristo, um abração meu, da pastora Thelma, das meninas. Nós amamos a vida de cada um de vocês, orem por nós. Deus abençoe a vida de todos aqueles que têm enviado suas ofertas, seus dízimos para a igreja, para a obra de Deus, embora estejam passando muitíssimas dificuldades, mas o Senhor prospere na tua vida e que aqueles que ainda não fizeram possam pôr também a sua mão na consciência de que a obra de Deus depende do seu sustento, da sua manutenção. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço.